Esses meninos viram 3 seres não humanos em uma nave em BH. Olá, pessoal! O que você vai ouvir agora é uma história absolutamente real, documentada e que até hoje permanece como um dos maiores enigmas da ufologia brasileira. Um caso que não ocorreu em um lugar remoto, afastado ou isolado, mas sim no coração de uma grande cidade. Estamos falando do impressionante Caso Sagrada Família, um evento que marcou profundamente a vida de 3 crianças e deixou toda uma comunidade perplexa. Este relato aconteceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, mais precisamente no bairro Sagrada Família, no dia 28 de agosto do ano de 1963, por volta das 7 horas da noite, em uma típica noite de céu limpo e temperatura agradável. Naquela época, a rotina das famílias brasileiras era bem diferente dos dias atuais. Era comum, após o jantar, todos se reunirem na sala para conversar, ouvir rádio ou simplesmente descansar. A família Táquio, composta por seus pais e os 3 filhos, Fernando, com 12 anos, e os gêmeos Ronaldo e José Marcos, com 7, vivia exatamente essa rotina simples e tranquila. Naquela noite, a mãe pediu que os meninos fossem até o quintal lavar um coador de pano que havia sido utilizado para fazer café. Uma tarefa banal, corriqueira, que eles já estavam habituados a realizar, sem imaginar que estavam prestes a se deparar com algo que mudaria suas vidas para sempre. O quintal da residência era simples, como o de muitas casas brasileiras da época. Havia uma cisterna utilizada para captar água da chuva, um velho barril metálico posicionado ao lado dela e, nos fundos, um frondoso pé de abacate que oferecia sombra durante o dia. Ao abrirem a porta dos fundos e colocarem os pés no quintal, imediatamente Fernando percebeu que havia algo estranho no ar. Uma luminosidade intensa e incomum tomava conta do ambiente, como se uma fonte de luz muito forte estivesse acesa bem ali. Mas por alguns segundos, ele tentou encontrar explicações racionais. Talvez fosse reflexo da lua, pensou, ou quem sabe alguma lâmpada acesa na casa de um vizinho. Enquanto Fernando refletia, o pequeno José Marcos, sempre mais apressado, correu na frente carregando uma vasilha, abaixou-se rapidamente ao lado do barril e começou a pegar água. Ronaldo vinha logo atrás, e ao erguer a cabeça em direção ao pé de abacate, foi quem percebeu primeiro aquilo que, até hoje, mais de 60 anos depois, ele ainda descreve com riqueza de detalhes. Flutuando exatamente sobre o pé de abacate, a uma altura de poucos metros do chão, estava um objeto esférico, translúcido e completamente iluminado. A esfera parecia ser feita de um material que, ao mesmo tempo, era sólido e transparente, emitindo uma luz interna suave, porém intensa, que preenchia todo o seu interior. O mais impressionante era que, dentro daquela esfera, estavam claramente visíveis 3 figuras humanoides. Eram pequenos seres, medindo aproximadamente 1 metro de altura, com cabeças desproporcionalmente grandes, olhos alongados e oblíquos, sem pupilas aparentes, e uma pele que variava entre um tom acinzentado e metálico. Vestiam roupas brilhantes, também metálicas, que refletiam a luz interna da nave de maneira hipnotizante. As criaturas estavam concentradas, operando um painel que parecia conter inúmeros botões, luzes piscantes e instrumentos cuja tecnologia, mesmo nos dias atuais, ainda nos parece extremamente avançada. Ronaldo ficou completamente paralisado, incapaz de se mover, com os olhos fixos naquela visão surreal. Seu corpo inteiro tremia, não apenas de medo, mas também de um fascínio absoluto, como se sua mente não conseguisse processar corretamente aquilo que estava diante dele. Percebendo que o irmão havia parado subitamente, Fernando olhou na mesma direção, e no exato momento em que seus olhos encontraram a nave e seus ocupantes, um frio percorreu sua espinha. Ele sentiu as pernas ficarem bambas, o coração disparar, e seus sentidos foram tomados por uma mistura de pavor e incredulidade. Enquanto isso, José Marcos, ainda abaixado ao lado do barril, percebeu que algo estranho estava acontecendo e, ao levantar a cabeça, se deparou com a mesma cena assustadora.
Por alguns instantes, os três ficaram ali, imóveis, observando aqueles seres que pareciam absolutamente alheios à presença deles. As criaturas não demonstraram qualquer sinal de surpresa, agressividade ou mesmo curiosidade. Simplesmente continuavam operando seus comandos, como se estivessem em plena execução de uma tarefa técnica, meticulosa e rotineira para eles, embora absolutamente incompreensível para qualquer ser humano. O silêncio no quintal era absoluto. A nave não emitia qualquer som, vibração ou sinal de funcionamento mecânico. Não havia vento, não havia ruídos, nem sequer o som dos insetos, que normalmente preenchiam as noites daquele bairro. Era como se, naquele momento, o próprio ambiente tivesse sido suspenso, congelado, criando uma bolha de silêncio e luz ao redor daquele fenômeno. O tempo parecia ter parado. Para os meninos, aqueles 2 ou 3 minutos pareceram uma eternidade, onde cada segundo se arrastava, carregado de tensão, medo e uma sensação de absoluta impotência. Os detalhes da nave eram hipnotizantes. A estrutura esférica parecia levemente pulsar, como se respirasse. A luz interna variava suavemente de intensidade, criando um efeito quase hipnótico nos olhos das crianças. Os painéis onde os seres trabalhavam continham linhas, símbolos luminosos e luzes piscantes que não se assemelhavam a nenhum tipo de escrita ou dispositivo conhecido. Era uma tecnologia tão avançada que sequer parecia pertencer ao nosso mundo, algo completamente fora da compreensão da humanidade, tanto naquela época quanto ainda hoje. Fernando, embora tomado pelo medo, foi o primeiro a tentar puxar os irmãos para dentro de casa. Mas, curiosamente, mesmo querendo correr, seu corpo parecia não responder imediatamente. Era como se uma força invisível, talvez psicológica, talvez física, estivesse mantendo-os ali, obrigando-os a testemunhar aquele evento, como se aquilo fosse, de alguma maneira, intencional. Essa sensação durou poucos segundos, mas foi descrita por eles anos depois, como um dos momentos mais angustiantes de toda aquela experiência. De repente, sem qualquer aviso prévio, a intensidade da luz dentro da esfera aumentou drasticamente. Um clarão tão forte que os meninos instintivamente colocaram as mãos na frente dos olhos, tentando se proteger. O quintal inteiro ficou banhado por uma luz branca, intensa, que parecia não apenas iluminar, mas atravessar tudo ao redor. A sensação era de que o próprio ar estava vibrando, embora, curiosamente, nenhum som fosse ouvido, nem sequer um zumbido. E então, em uma fração de segundo, o objeto disparou verticalmente com uma velocidade tão absurda que os olhos mal conseguiram acompanhar. Não houve barulho, não houve deslocamento de ar, não houve qualquer rastro de fumaça, luz ou calor. Era como se aquela esfera simplesmente tivesse se desmaterializado, desaparecendo do nosso plano de existência de forma instantânea, desafiando todas as leis conhecidas da física e da lógica humana. O impacto daquele desaparecimento foi tão grande que, assim que a luz se dissipou, os 3 irmãos se olharam por uma fração de segundo e, imediatamente, começaram a correr em direção à porta dos fundos da casa. Aos gritos, em completo estado de pânico, chorando, tropeçando nas próprias pernas, eles invadiram a casa, assustando profundamente os pais, que não conseguiam entender o que estava acontecendo. A mãe largou tudo o que estava fazendo e correu até eles, tentando acalmá-los, enquanto o pai, atônito, tentava entender se aquilo era algum tipo de brincadeira ou se eles haviam se machucado de alguma forma. Mas bastou alguns segundos de observação para que os pais percebessem que não se tratava de nenhuma brincadeira. O terror estampado nos rostos dos meninos era absolutamente real. As lágrimas escorriam em abundância, os corpos tremiam, e eles falavam ao mesmo tempo, interrompendo-se uns aos outros, tentando descrever, em desespero, o que tinham acabado de ver. Os relatos eram tão precisos, tão detalhados e coincidentes, que, imediatamente, os adultos compreenderam que aquilo não era fruto da imaginação infantil, nem um susto qualquer. Algo muito sério, algo profundamente perturbador, havia acabado de acontecer naquele quintal. O pai, que até então tentava manter a calma,
sentiu seu corpo gelar à medida que ouvia os filhos descreverem, em perfeita sincronia, os detalhes da nave, dos seres e do que haviam testemunhado. A mãe, por sua vez, abraçava os gêmeos, tentando confortá-los, enquanto Fernando, mais velho, tentava, mesmo em prantos, organizar as palavras para explicar o que tinha acontecido. A tensão dentro daquela casa era palpável, e embora ainda não soubessem, naquele exato momento, um fenômeno ainda mais estranho começava a se manifestar do lado de fora, envolvendo toda a vizinhança em um mistério que ficaria para sempre marcado na história daquele bairro. Enquanto os pais tentavam acalmar os filhos e entender o que estava acontecendo, algo absolutamente inusitado começou a se desenrolar na vizinhança. Sons de portas se abrindo, passos apressados e vozes confusas tomaram conta da rua. Vizinhos saíam de suas casas, olhando para o céu, apontando para diferentes direções e comentando sobre um clarão fortíssimo que havia surgido momentos antes. Alguns, ainda atônitos, relataram que as luzes de suas casas haviam piscado de forma estranha, enquanto outros diziam ter ouvido uma espécie de estalo seco, metálico, vindo de algum ponto acima das residências. Na medida em que mais pessoas se reuniam do lado de fora, começaram a surgir relatos de interferências em rádios, televisores e até quedas súbitas de energia que duraram poucos segundos. O clima no bairro, que minutos antes era de total normalidade, agora estava completamente tomado por uma mistura de medo, curiosidade e inquietação. O burburinho entre os moradores aumentava, com alguns especulando se poderia ter sido uma explosão, um curto-circuito ou algum problema na rede elétrica. Mas à medida que os relatos se cruzavam, todos perceberam que havia algo muito mais estranho por trás de tudo aquilo. Na manhã seguinte, a notícia do que havia ocorrido se espalhou rapidamente. Primeiro pelo próprio bairro Sagrada Família e, em questão de horas, por boa parte de Belo Horizonte. Comentários em padarias, mercados, na feira e até em pontos de ônibus giravam em torno do clarão misterioso e das crianças que, segundo se dizia, teriam visto algo completamente fora do comum. Foi então que a história chegou aos ouvidos de um dos grupos de pesquisa ufológica mais ativos do país na época, o SICOANI, que imediatamente decidiu enviar uma equipe até o local para investigar o fenômeno. Os pesquisadores chegaram à residência da família Táquio no início da tarde e foram recebidos pelos próprios pais das crianças, que, apesar de ainda bastante abalados, aceitaram colaborar com a investigação. As entrevistas foram conduzidas separadamente com cada uma das crianças, que, mesmo muito jovens, descreveram os acontecimentos com uma precisão assustadora. Detalhes como o formato da nave, as roupas dos seres, a disposição dos painéis dentro da esfera e até mesmo o comportamento das luzes foram relatados sem qualquer contradição entre eles, o que surpreendeu profundamente os ufólogos presentes. Durante a vistoria no quintal, os pesquisadores encontraram evidências físicas que corroboravam com os relatos dos meninos. O pé de abacate sobre o qual a nave havia pairado apresentava marcas claras de ressecamento nas folhas superiores, como se tivessem sido expostas a uma fonte de calor muito intensa, mas sem qualquer sinal de queimada ou combustão. Além disso, no solo, bem abaixo do ponto onde a esfera esteve suspensa, havia marcas circulares, uma espécie de desidratação na grama que sugeriam a atuação de alguma força desconhecida. Os técnicos também utilizaram instrumentos para medir possíveis alterações eletromagnéticas no local. E, para espanto de todos, os aparelhos registraram anomalias incomuns no campo magnético daquela área específica do quintal, algo que não poderia ser explicado por qualquer fonte elétrica convencional existente na região. As leituras indicavam picos de energia residuais que, segundo os pesquisadores, poderiam ser compatíveis com algum tipo de emissão tecnológica desconhecida ou não catalogada pela ciência da época. Conforme o caso ganhava notoriedade, jornalistas, curiosos e até autoridades locais começaram a se mobilizar para entender melhor o que estava acontecendo. Reportagens foram feitas e o nome da família acabou estampado em jornais e revistas da época,
sempre acompanhado de relatos que, apesar de serem recebidos com ceticismo por alguns, intrigavam profundamente a maioria. Afinal, não se tratava de luzes vistas à distância, mas de um contato direto, físico e visual, ocorrido dentro de uma área urbana densamente habitada. Com o passar das semanas, outros moradores começaram a relatar acontecimentos estranhos que ocorreram naquela mesma noite e nas noites seguintes. Luzes que se moviam de forma errática no céu, ruídos metálicos vindos de locais sem qualquer construção e até relatos de pessoas que diziam sentir uma constante sensação de estarem sendo observadas. Aos poucos, o bairro Sagrada Família, antes conhecido por sua tranquilidade, passou a ser visto como um epicentro de fenômenos inexplicáveis, o que atraiu ainda mais a atenção da comunidade ufológica. Décadas se passaram e, mesmo após tanto tempo, o caso Sagrada Família nunca perdeu sua relevância. Os 3 irmãos, já adultos, foram procurados diversas vezes por pesquisadores, jornalistas e documentaristas. E o que mais impressionou todos aqueles que tiveram contato com eles foi o fato de que, em mais de 60 anos, os relatos nunca mudaram. Palavra por palavra, detalhe por detalhe, as descrições permaneceram absolutamente consistentes, reforçando a credibilidade do que eles viveram naquela noite de 28 de agosto de 1963. Até os dias de hoje, o caso permanece sem qualquer explicação plausível. Nenhuma hipótese convencional, seja ela meteorológica, psicológica ou tecnológica, foi capaz de oferecer uma resposta satisfatória para tudo aquilo que foi testemunhado não só pelos 3 irmãos, mas também por dezenas de moradores da região. O caso Sagrada Família se mantém como um dos registros mais robustos, bem documentados e impactantes da história da ufologia mundial, desafiando até mesmo os mais céticos e lembrando a todos nós que, talvez, estejamos sendo observados bem mais de perto do que imaginamos.